Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com esse vídeo para falar algo com você que de repentemente você tenha bastante dúvidas sobre como servir a Deus. De repentemente o seu ministério não tem acontecido, talvez venha no seu pensamento, você deveria já estar pregando por aí ou cantando, dependendo do seu ministério, né? E eu quero dizer para você que nesse vídeo aqui você vai aprender algumas coisas que você precisa de colocar em prática para que você então venha se destacar, você venha então fazer as coisas que para você venha fluir e colaborar para que seu ministério agilize mais, seja assim inicializado, ou você venha aprender mais de Deus para a sua vida, para que isso venha te ajudar futuramente, para que você venha alcançar de Deus algo que você tem esperado ou até mesmo você não sabe que você está prestes a receber da parte de Deus, mesmo que você não tenha pedido para Deus isso, essa bênção, essa unção. Então eu vou mencionar algumas coisas que eu estou aqui com a colinha, eu vou falar alguma coisa aqui que eu anotei que no início do meu ministério, no início assim, de que eu conheci a Deus, como que foi para mim tão evoluído, né? Quanto que eu consegui chegar mais, tipo, mais cedo, assim, no modo de dizer, que tem muitas pessoas que têm, assim, um padrão religioso. Então, eu coloquei aqui no título do vídeo que Deus me chamou para confundir as religiões, né? Porque na religião, num padrão aí, num padrão que você chega numa igreja aí, que é um líder religioso, ele tem um grande controle ali religioso, ele não vai te batizar rápido, como para mim também não foi. Mas eu quero dizer algo nesse vídeo que é importantíssimo, quero que você fique até o final desse vídeo para você entender tudo que eu vou falar aqui, e vai ser muito interessante para você que precisa de ter grandes informações e para você que quer acelerar, fazer as coisas a ser acelerada para você. Então, eu quero dizer que para você que, para confundir a religião, quando talvez o pastor da sua igreja falar ser, para você ser um evangelista, você precisa de fazer isso, você precisa de fazer aquilo, é questão de tempo, irmão, você tem que ficar no banco. E aí, você vai ficando tempo e mais tempo, aí você desanima, fica um tempo desanimado, perde mais um tempo, esse tempo do desânimo, aí você volta e o pastor fica ali, né? Demorando, talvez te observando, enfim. Mas com aquele controle, com aquela limitação. Hoje você vai aprender como sair dessa limitação, como você consegue desembolar essa situação, desenrolar todas essas, isso que te faz desanimar, isso que a religião quer te colocar numa caixinha de limitação. E eu vou dizer para você que no primeiro dia que eu fui na igreja, eu fui curado. Eu tinha um problema de saúde, que na verdade era um problema que os médicos não descobriam, e eu fui curado. Todas essa situação aí, problema que eu sofria no pulmão, no coração, e eu fui curado no primeiro dia que eu coloquei os pés na igreja. Isso é fé e determinação. Não estou querendo dizer, irmãos, que vocês estão devagar ou que eu sou melhor do que alguém. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Depende do seu comportamento, da sua fé, da sua atitude. Porque eu tinha já uma mente aberta, eu tinha certeza, porque os testemunhos que eu ouvia pela rádio, eu tinha certeza que eu ia, por Deus, pela minha fé, podemos dizer assim, pelos requisitos que eu precisaria para ser curado, eu ia ter, sim, eu ia conseguir sim recuperar, eu ia conseguir sim alcançar a minha cura, eu ia ser curado. E eu fui curado no primeiro dia que eu fui na igreja. Bom, aí fomos andando, fomos caminhando aí
fiz ali amizade, busquei informação com obreiros e tal, com pessoas ali que já estavam no salão ali da igreja, né, servindo ali o povo, dando informação, e eu quis, então, Deus colocou ali no meu coração para fazer um pedido, para pedir para Deus que depois da cura, depois que eu descobri que fiquei curado, Deus fez com que eu fizesse uma oração. Eu rasguei o meu coração diante de Deus e falei: Senhor, faz com que eu seja um homem me usa para curar milhares de pessoas, assim como eu fui curado aqui. Milhares de pessoas precisam de uma cura dessa, que eu precisei e o Senhor me abençoou. Então, a partir dali, Deus já foi colocando no meu coração para perguntar sobre as evangelização de rua, para as pessoas que estão ali com situações problemáticas, que não vai para a igreja, que não teve o mesmo contato que eu tive de ligar o rádio. Às vezes a pessoa não tinha o rádio, ou talvez tinha, mas não ligava, buscava uma solução para o seu problema, acha que é normal sofrer tanto, é normal passar por situações difíceis. Então, as pessoas precisariam de que alguém fosse evangelizar nas ruas, entregar um papel, um jornal, umas informações ali, para que essas pessoas também tivessem um caminhamento, tivesse ali uma esperança de também resolver a situação, que seja financeira, que seja a área da doença, enfim. Na terceira semana eu fui aprovado por Deus através ali da minha fé, da busca, através de eu buscar muito em Deus, querer muito de Deus ali para minha vida. Na terceira semana eu fui aprovado para evangelizar na rua. Eu fui e aí a pessoa falava comigo assim, ó, vamos para você acompanhar, para você aprender, e aí você vai, vamos colocar você em um grupo para você evangelizar. Terceira semana eu fui aprovado para ser um evangelista de rua, eu fui evangelizar, eu comecei a entrar em becos que os mais veteranos não tinham coragem, e daí então eu comecei a fazer, Deus foi colocando no meu coração algo diferente que eu precisaria de fazer. Então, fui evangelizar na periferia, onde tinha gente armada nos becos. E aí eu pedi licença ali, pedi autorização, rapaz, disse, ó, posso entrar aí para evangelizar? O rapaz disse, pode senhor, pode sim. Me respeitou ali como um homem de Deus, e eu entrei e fui lá dentro, tinha uma família lá apavorada, uma mãe que estava ali com um filho corrido, que com ameaça de morte, a filha envolvida também em um relacionamento tóxico, que ela estava sendo ameaçada, a mãe, essa senhora que eu estou falando aqui, que eu consegui acessar através do corredor ali, eu entrei para evangelizar e comecei a conversar com ela, ela estava apavorada, que o filho e a filha estavam ameaçados de morte, ela estava assim, as coisas em casa direito para se alimentar, estava com problema de saúde, estava com problema espiritual ali, que estava tudo travado para ela. Então eu cheguei para ela, Deus colocou no meu coração naquele momento, fala para ela ir na igreja. E durante 30 dias, durante um mês, você vai acompanhar ela, para você ver. Para vocês verem, irmão, que Deus ele já me orientava. Deus as primeiras orientações, eu pegava elas com as pessoas que já estavam no salão da igreja. As pessoas que já faziam o tipo de trabalho de evangelização. Mas 3 semanas, irmão, para chegar na igreja, ser curado no primeiro dia, a primeira vez, primeira na visita indo na igreja. E eu falei com Deus que se Ele me curasse, eu iria me comprometer de fazer a obra. Então eu consegui ser curado, consegui ter a instrução do Espírito Santo de Deus para a minha vida. Lá eu já comecei, o Espírito Santo já começou a revelar as pessoas, os problemas que as pessoas, os jovens estavam passando, as pessoas que eu conversava ali na rua, que eu evangelizava, que eu atendia ali na evangelização, já me contava, o Espírito Santo já me revelava no meu coração ali aquelas pessoas, a situação em que aquelas pessoas se encontravam. Então ele me dava a direção para eu falar com aquelas pessoas. Eu fiz um desafio com aquela senhora. Se a senhora ir para a igreja e seguir direitinho todas as instruções que eu for passar para a senhora, e a vida da senhora não mudar, pode falar comigo
que eu nunca mais eu sirvo esse Deus que eu estou servindo. Mas, se Deus fizer na vida da senhora a mesma coisa que fez na minha vida, eu quero que a senhora continue e a senhora vai ver o Deus que eu sirvo, o Deus que operou na minha vida, também vou operar na vida da senhora. E aí, essa senhora falou, assustou e falou assim, que isso, filho? Eu não quero que você saia da presença de Deus por mim, não. Mas eu vou seguir direitinho, que mesmo assim, mesmo que não acontecer nada, eu vou seguir direitinho. Todas as instruções que você me passar, eu vou seguir. Então a igreja tinha ali um ônibus que ia buscar as pessoas nos bairros. No ano de 2003, então eu sei, irmão, que a gente pode sim fazer a obra de Deus, a gente pode sim evoluir sem contar com religião, porque a religião, ela escraviza. A religião, quando ela não entende aquilo que se passa, a religião quer matar quando ela não entende. Então, quando você tem a sua vida diante de Deus, independente de qualquer coisa, de ninguém, de nenhuma religião, você consegue então fazer aquilo que Deus quer que você faça. No segundo mês, quando estava completando 2 meses, eu fui batizado com o Espírito Santo. E assim, eu fui batizado com o Espírito Santo, antes mesmo de ser batizado nas águas. E se você for seguir religião, você vai ficar um tempão para você ser batizado nas águas, para depois você começar a se empenhar, começar ali nas regras, na caixinha de limitação, para você tentar ser batizado com o Espírito Santo. Tem gente que tem 5 anos de igreja e não conseguiu ainda ser batizado com o Espírito Santo. Então, eu quero que você, se você quiser, segue essa dica. Se inscreve no canal para você ter mais informações sobre aquilo que Deus fez na minha vida e você também Deus vai fazer na sua vida se você colocar em prática aquilo que eu passar para você, que as informações, o meu testemunho que eu falar aqui. No 4º mês, com 2 meses eu fui batizado com o Espírito Santo. No 4º mês eu fui aprovado para orar no hospital pela primeira vez. Eu fui fazer uma visita no hospital com o líder que tinha feito, que ele fazia também, ele evangelizava no hospital, ele era do grupo do hospital, e ele me acompanhava. Eu fiz amizade com ele e me acompanhava. E aí, um dia não tinha evangelização de rua, um dia eu estava sem trabalhar, eu não fui trabalhar e eu tinha muito cuidado com relação porque eu era recém-convertido, eu era recente na igreja e eu tinha um problema. Meu vício era vício em masturbação. Então eu tinha um problema. E eu evitava, eu ia todos os dias trabalhar, o dia que não tinha trabalho, eu ia para a igreja. Eu ia para a igreja nas reuniões disponíveis que tinha. Para quê? Para não ficar disponível, não ficar pensando em algo que eu fazia antes, que eu tinha um vício antes. E isso fez com que nesse dia eu fui para a igreja. Eu me lembro que foi na quarta-feira de tarde. Eu fui para o culto à tarde para à noite eu voltar. Porque à noite, todas as noites eu ia para a igreja, para me renovar, avivar minha fé, independente que eu estivesse cansado ou não, independente que eu estivesse trabalhando ou não, eu ia assim mesmo. Dava para ir até a pé, se eu não tivesse dinheiro de passagem, ou se eu não tivesse bicicleta, a minha bicicleta tivesse quebrado. E até então teve uma época que roubaram minha bicicleta. Quando o inimigo viu que eu estava crescendo muito, ele preparou um ladrão do mesmo bairro que eu morava, foi lá no estacionamento da igreja, roubou minha bicicleta, e aí quando eu andava no bairro, quando eu andava dentro do bairro, ele estava lá, o menino, o filho dele andando com a minha bicicleta na frente dele, e ele com a pistola 765 cromada, ali prateada, na cintura, para eu ver que ele estava com a minha bicicleta, mas ele queria ver, ele estava me desafiando se eu ia falar alguma coisa. Então ali o inimigo já começou a tentar tirar os recursos que eu tinha. Aí eu fui a pé. Quando a bicicleta quebrava, eu ia a pé. Quando eles roubaram, aí o inimigo viu que a bicicleta quebrada não me impedia eu ir para a igreja, para buscar o Senhor, para fazer aquilo que o meu coração, que eu pedi a Deus para Ele colocar no meu coração, para Ele trabalhar na minha vida. Quando a bicicleta quebrava, o inimigo via que eu não tinha, que aquilo não me segurava.
preparou o ladrão para ir lá roubar a bicicleta. Então, quando ele preparou, o ladrão foi e roubou a bicicleta, eu fui a pé. Eu fui a pé e fui falando com Deus: Senhor, um dia o Senhor vai preparar para mim a condição de eu ir de bicicleta, para me adiantar mais a minha caminhada para a igreja. Mas eu quero ir assim mesmo, eu quero que o Senhor me dê condições. E eu ia. Eu só tinha um par de roupa, uma camisa social, uma calça e um sapatinho camurça. E aquilo ali foi andando no asfalto com aquele sapatinho camurça, o solar dele foi acabando, né? Então, mesmo assim, sendo o único par de roupa, o único par de tênis que eu tinha, mesmo assim eu fui para a igreja. E aí, no 4º mês, eu fui pela primeira vez no hospital e a cura aconteceu. A cura aconteceu, porque no 2º mês eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu só fui batizado nas águas no 10º mês. Eu já tinha esquecido, já não queria mais, não pedi, já enjoei de pedir o pastor para me batizar. E o pastor, todas as vezes que eu estava orando, ele ia lá, na hora da oração, tinha mais pastores, ele ia lá, que ele era o pastor que era responsável por todos os batismos, enquanto um outro pastor estava preparando lá, administrando o culto, ele ia lá na hora da oração e ficava em pé lá no meu redor, para ver se eu estava orando mesmo do jeito que para ser aprovado para o batismo nas águas. Mas o batismo do Espírito Santo eu já tinha. Daí eu fui para o hospital, eu fui batizado no Espírito Santo no 2º mês. No 4º mês eu fui fazer essa visita que o líder do hospital me chamou, o líder da evangelização. E lá ele falou comigo: você vai para você aprender, porque você ainda não sabe como é que funciona. Aí você está indo a primeira vez, vai para ver como é que funciona. Aí você não precisa de orar não, só vai para conhecer. Eu fui, ele chegou lá no hospital, Deus já deu direção para ele. Vai para esse lado aqui desse corredor aqui, e fomos em pares de pessoas, casal, um homem e uma mulher. E eu era solteiro, tinha uma jovem também lá, solteiro. E a gente fomos para um corredor lá, cheio de gente doente na enfermaria. Na verdade, tinha gente desenganada. Eu passei pela UTI, passei por lugar perto da UTI, que já tinha, o corredor que eu passei, era perto saía, tinha acesso à UTI, e perto da UTI tinha os desenganados, aqueles que já estava, o médico já estava deixando ele abandonado, tirou da UTI para poder morrer. E aí eu lembro que a primeira cura, o primeiro desenganado que foi embora para casa, o médico deu 3 dias de prazo para essa mulher morrer. Então, ou seja, deu 3 dias de vida. Daqui 3 dias você morre, falou com ela. E no 2º dia à tarde, eu fui lá para visitar o hospital, cheguei lá no hospital, aprovado já por Deus para estar ali. Então, eu fui e fiz a oração. Irmã, você crê? Falei simples assim. Você crê que o Deus que opera na minha vida pode operar na sua? Aí ela falou: eu creio. E quando ela falou aquilo, ela autorizou orar. Eu nem coloquei a mão na cabeça dela. Na verdade, eu estendi as mãos. Eu fiz assim, com as 2 mãos, estendi no sentido assim, estendi para o lado na posição. E aí ela recebeu a oração. Na quinta-feira era o 3º dia. Eu fui na 4ª tarde. Na quinta-feira era o dia marcado para ela morrer. E ela falou na 4ª-feira de tarde que tinha um dia para ela morrer. Tipo assim, amanhã é o dia que o médico marcou para eu morrer. E hoje hoje já é tarde. Já está a tarde já do 2º dia virando para o 3º. Ela falou assim que estava esperando a morte chegar. E ela estava orando para Deus salvar ela, para Deus não deixar ela ir para o inferno, enfim, do jeito dela lá que ela falou. E aí, então, aconteceu que isso, naquilo que ela recebeu oração, no meu primeiro dia de visita no hospital, minha primeira oração no hospital, ela já deixou, ela foi embora, teve alta na quinta-feira, foi embora para casa. E deixou um recado, descreveu o meu perfil, a minha altura, enfim, deixou lá para o diretor do hospital me recepcionar no domingo e falar sobre ela.
o que que aconteceu, e como que foi, e quem que foi que passou por lá. E ali, aquilo me deu uma vontade mais forte ainda de ir para o hospital orar, de cuidar de vidas, de pessoas que precisam de oração. Então isso foi no 4º mês. Com 6 meses eu fui aprovado por Deus para ser líder do maior hospital da cidade. Com 6 meses de igreja, 6 meses de crente. E com 6 meses de crente, eu fui tomar conta do maior hospital da cidade. Que o líder já estava senhorzinho já. Ele falou comigo que estava pedindo a Deus para Deus preparar para ele uma pessoa para assumir a liderança. E ele já estava fazendo um teste comigo. Deus aprovou para eu ir para esse maior hospital. Então, com 6 meses e com 10 meses, aí foi então que o pastor me chamou um dia. Eu nem estava mais me preocupando com o batismo nas águas, eu já estava fazendo a obra, eu já ia para o hospital, as curas já estavam acontecendo, desenganado pelo médico que estava indo embora para casa, as coisas já estavam fluindo, e daí então o pastor chegou para mim, nós estávamos na reunião ali, acabando de ajustar ali a direção que Deus entregou para a gente, para o líder lá, né? Que no caso o líder geral era ele. Então para onde que a gente ia, se eu ia para o hospital maior, o hospital onde ele me colocou como líder. Então, nesse tempo, já nessa caminhada e acostumando com o hospital, fazendo já a obra de Deus, oração no hospital e as curas acontecendo, enfim. Aí ele chega e Deus mostrou para ele, ó, apontou, mandou ele apontar assim, ó, você, e apontou para mim também. Hoje vocês não vão para o hospital, hoje vocês não vão para a rua não. Fica aqui na igreja que eu vou pegar o roupão para vocês batizar. E aí então foi onde que eu batizei, no 10º mês. Então eu quero dizer para você que é possível sim. Vá em frente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você é uma pessoa que tem dificuldade, começa a ouvir os vídeos, meus testemunhos, aquilo que Deus está colocando no meu coração, que Ele está me trazendo em lembranças para me falar aqui, e eu sei que você vai também receber ajuda. Se você quer ajuda, se você precisa de orientação, se você precisa de oração, precisa de acompanhamento em oração, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar orando por você. Deixar também o Instagram aqui, as redes sociais, para você seguir por lá também. E eu vou deixar também aqui cursos. Você que quer aprender como prosperar, você quer aprender como prosperar com propósito, você quer aprender como ter um casamento duradouro, infalível, eu vou deixar aqui no link aqui embaixo para você adquirir o seu. Então, em nome do Senhor Jesus, fique em paz e até o próximo vídeo. E a gente se vê por lá.